A gente tem algo chamado potencial de hidrogênio que pode ser abreviado como pH. Quando esse valor é muito inferior a 7, isso quer dizer que é um pH mais ácido. Quando é muito superior a 7, quer dizer um pouco mais alcalino. E se tiver ali no meio, é base. Quando a gente vai falar da água alcalina, é vendido para nós vários tipos de benefícios, quando na verdade a gente tem que pensar um pouco mais sobre isso, porque não necessariamente a água alcalina vai tornar alcalino todo o nosso corpo. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque não tem como começar o vídeo não falando disso. Se a água alcalina pudesse alcalinizar o nosso sangue, nós morreríamos instantaneamente. Porque o nosso sangue, o nosso corpo tem um pH adequado para trabalhar. Se esse pH subir demais, você desbalanceia tudo, todas as reações enzimáticas começam a ficar louco e aí você entra em falência. E isso é muito rápido, tá? Do mesmo jeito que você fica ácido também. O que a gente vai pensar? Que a gente vai ter pequenas variações do pH. Por exemplo, não de 7 de pH para 14, não. De 7 para 8, não. É de 7,0001 para 7,003. São coisas muito pequenas, porque se fugir muito disso, para você ter uma ideia, 7, se o seu pH ficar 8 ou ficar 6, meu amigo, acabou. Então esse já é um ponto importante, ela não consegue influenciar num nível significativo, ainda bem. Logicamente, nós temos partes do nosso corpo que são mais ácidas. Por exemplo, o nosso processo digestivo, porque tem ali o ácido clorídrico, né? E isso é muito mais ácido. Por exemplo, o pH do nosso estômago é 3, né, para baixo. Então, quer dizer, isso é relevante para o processo digestivo acontecer. Tem que ser assim. Isso quer dizer que a água alcalina pode ferrar o processo de digestão? Não, porque o corpo é muito mais forte. Então, alterar o pH da digestão para mais alcalino não é uma coisa que a água consiga fazer, e que bom, porque senão você morreria de indigestão. Logicamente que se o nosso corpo ficar muito ácido, você tem mais propensão à doença, a câncer. E aí é vendido que a água alcalina ajuda a frear isso, porque hoje é muito mais fácil o nosso corpo ser mais ácido do que ser mais alcalino. Só que a grande verdade, pessoal, é que a quantidade que isso pode gerar para o nosso organismo não é muito relevante. O que é mais relevante para não deixar o corpo envelhecer mal? Fazer atividade física, né? Comer bem, consumir antioxidantes. Leandrão já falou sobre antioxidantes aqui no canal, já lembra de procurar Leandro Twin mais tema, se você tiver qualquer dúvida. Não fumar, não beber, né, que vai te deixar inflamado. Ter um bom balanço de ômega 3, 6 e 9, porque quando você ingere ômega 3, você aumenta o EPA e o DHA, ou se for um ômega 3 de origem vegetal, você aumenta mais o ALA, né, o ácido alfa-linoleico, que dentro do seu corpo vai virar EPA e DHA. Eu falei mais sobre isso no meu e-book de dieta inteligente, o link está aqui na bio. Mas vamos por partes, vai. Quando você tem uma alimentação ruim, muito alimento processado, muita gordura, muito açúcar, muito sódio, isso é ruim para o nosso organismo. E aí a água alcalina vem para neutralizar isso. Não, isso não vai acontecer, tá? Se você tem uma péssima alimentação e tomar água alcalina, não vai adiantar nada. Ou seja, ela não vem para corrigir nada. Você precisa fazer as coisas corretas, bonitinhas e certinhas. No processo digestivo, ela pode diminuir os quadros de azia? Pelo menos temporariamente, parece que sim. A gente tem um outro estudo mostrando que tá ali sentindo uma queimação, manda uma água mais alcalina, né? Isso ajuda a inibir um pouquinho a pepsina, que é uma enzima que quebra a proteína, não vai prejudicar a absorção da proteína. Isso parece atenuar um pouquinho o efeito. Mas, de novo, eu tenho muita azia, vou tomar água alcalina para resolver? Pô, tem que ver por quê. Será que está com um problema emocional? Será que tem alguma coisa na alimentação que está ruim? Com certeza algum dos dois, né? Entre outros fatores, lógico. Eu vou tirar a minha retenção de líquido por beber água alcalina. Não é verdade. Mas eu bebi e melhorou. Galera, normalmente, tá? Normalmente, quando a gente compra alguma coisa desse tipo, a gente dá foco, né? Então imagina, a pessoa não bebe água, bebe 500 ml por dia. O certo seria beber 3 litros. Ela compra um negócio de água alcalina e fala, pô, agora tem que beber, né? E qual que é o certo? Pô, é beber 3 litros para fazer direitinho. A pessoa começa a beber 3 litros de água, aí melhora a pele, a retenção de líquidos, mas é pela ingestão de água. Eu não estou dizendo que a água alcalina é ruim. Na verdade, eu acho até bom, né? Porque se faz a pessoa pelo menos tomar água, já valeu o investimento. Só que ela tem que entender que se ela bebesse uma água comum, normal,
também ia ser eficiente. Existem filtros de água alcalina, mas também dá para fazer em casa. Por exemplo, com um pouquinho de bicarbonato de sódio diluído na água. Então, mais ou menos para cada 1 litro, 5 gramas de bicarbonato, ela vira, né, mais alcalina. E aí, lógico, isso vai ajudar a diminuir a acidez do estômago, porque o bicarbonato é utilizado para isso mesmo. O heno tem bicarbonato de sódio, logicamente, entre outras coisas. Uma outra coisa que é alcalina é o limão. Você fala, não, Leandro, o limão é ácido. Isso, você está corretíssimo. O limão, na verdade, ele é bastante ácido, mas quando nós ingerimos limão, por ele ser ácido, vamos colocar dessa forma só para ficar fácil de entender, o organismo contrabalanceia ficando alcalino. Então ele tem um poder de alcalinizar o nosso sistema. Por isso que várias pessoas que consomem limão, por exemplo, pela manhã em jejum, falam que tem uma melhora da azia. Porque começa a virar mais alcalino. Mas tem várias coisas que deixam a gente mais alcalino, certo? Do ponto de vista digestório, tá? Então se você sofre, por exemplo, com azia, se você comer muito alimento cru, salada, verdura, tudo isso também deixa o seu sistema mais alcalino. Mas logicamente você beber ali mais ou menos uns 200 ml de suco de limão, poxa, é um pouco mais simples às vezes do que comer muita salada todo dia. Mas voltando aqui, né, à água alcalina, nós não temos grandes evidências, boas evidências, tá? Porque a gente tem estudo ruim e estudo bom. Para quem está de fora não sabe disso, ou pelo menos faz pouca ideia. Mas quando você vai analisar um estudo, você consegue ver se ele é ruim, bom, né? Quem são essas pessoas que foram analisadas? Como é que elas foram analisadas? Porque imagina, eu vou dar essa água aqui, daqui 1 ano você volta. Tá, mas aconteceu um monte de coisa na vida da pessoa. Não, mas eu controlei com pergunta. Mas o paciente pode mentir. Então, quer dizer, tem várias nuances assim que a gente pode puxar. E eu não estou aqui desmerecendo nem nada, eu queria muito que a água alcalina fosse ótima, mas de evidência científica boa, nós não temos muita coisa. Agora, a água alcalina faz mal? Isso a gente tem evidência que não. Então, se você se sente bem, quer consumir, fica tranquilo, certo? Eu vou deixar agora aqui a indicação desse vídeo, que é água, limão e glutamina pela manhã. Será que isso é uma picaretagem ou será que isso tem algum fundamento? Dá uma conferidinha aqui.